Olá, amados irmãos, eu sou o pastor Francisco Ramos, a paz do Senhor a todos. Estou com a minha Bíblia aqui aberta no Salmo 33. Quero fazer menção do versículo 12, que está escrito assim: Bem-aventurado é a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Repito, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Amados irmãos, eu quero dizer a todos que vão assistir esse vídeo, não sei aonde esse vídeo vai chegar, mas nós nunca vivemos, pelo menos que eu me lembre, em uma época cujo presidente da República, que é o líder maior do país, publicamente glorifique a Deus. Aqui no nosso país eu ainda não tinha visto isso, desde que me conheço por gente. Eu vejo isso hoje e sinto uma felicidade muito grande no meu coração. Até então, eu nunca tinha visto um presidente dando um discurso e nesse discurso fazendo menção do nome do Senhor, agradecendo ao Senhor e pedindo a ajuda do Senhor. Isso perante as câmeras. Eu nunca tinha visto um presidente guardando os princípios do Senhor, defendendo os princípios do Senhor, sendo contra o aborto, sendo contra a união, o casamento de pessoas do mesmo sexo e muitas outras coisas. Eu nunca vi um presidente na nossa nação que se importasse em honrar os ministros do Evangelho. Eu ainda não tinha visto. Eu ainda não tinha visto, pelo menos na nossa nação, um presidente justo, que não desperdiça o dinheiro público, que luta veementemente contra a corrupção, que não se dobra aos subornos. Eu nunca tinha visto isso na nossa nação. Eu nunca tinha visto na nossa nação um presidente capaz de ir contra o grande monopólio chamado Rede Globo. Eu nunca tinha visto. Realmente eu nunca tinha visto isso. Eu quero dizer com isso que nós estamos com um presidente que tem o Senhor como Deus. Se nós lemos a Bíblia Sagrada, principalmente o Antigo Testamento, nós vamos observar que todos os reis que honravam a Deus, que glorificavam a Deus, que pediam a ajuda de Deus, que se importava em guardar os princípios de Deus, todos os presidentes que honravam os ministros do Senhor, os profetas de Deus, todas essas nações eram abençoadas na terra. Eram nações poderosas porque era o próprio Deus que pelejava por elas. Se nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos rapidamente perceber isso. Eu não estou aqui falando de partido político, em nenhum momento eu vou citar isso aqui. Eu não estou falando aqui simplesmente de política. O que eu estou falando aqui é algo que Deus tocou o meu coração.
Se você ler a sua Bíblia e prestar bem atenção, foram poucos os reis que se dobravam para o Senhor, que se inclinavam para o Senhor, que guardavam os princípios do Senhor. E esses reis, eles tinham um reinado próspero, porque eles contavam com a ajuda do Senhor. Por isso, o versículo que nós lemos a princípio, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Os reis, eu torno a dizer, que honravam os profetas do Senhor e não os perseguiam. Os reis que glorificavam a Deus, clamavam pela sua ajuda. Os reis que guardavam os princípios do Senhor e não se dobravam para a corrupção. Esses eram ajudados por Deus. Esses tinham um reinado próspero. Esses prevaleciam diante de seus adversários, pois o próprio Deus pelejava por eles. E nós estamos vivendo algo simplesmente inédito no nosso país, pois o presidente que está liderando essa nação, poderíamos dizer o rei desta nação, o senhor Jair Messias Bolsonaro, ele está dentro dos propósitos de Deus. Eis o motivo pelo qual tanta gente tem se levantado contra ele. Eu vi um vídeo onde uma pessoa dizia que ele está sozinho. Todos ficaram contra ele. Supremo, os senadores, enfim. Mas por que isso? Porque ele não se corrompeu. Ele não ofereceu subornos, cargos. Ele não se corrompeu, ele não se dobrou para a Rede Globo. Porque se ele tivesse se dobrado para a Rede Globo ou feito aliança com pessoas ímpias, desonestas, certamente ele não estaria passando por isso. Só que erra quem diz que ele está sozinho. O Senhor está com ele. O braço do Senhor está com ele. Eu tenho orado muito pelo presidente e eu tenho uma paz no meu coração, porque eu sei que o Senhor está com ele. E aqueles que se levantam contra ele não podem prevalecer. Eu torno a dizer, eu não estou falando aqui de partido político. Eu estou falando a realidade. O nosso país hoje tem um presidente que se inclina para Deus, que publicamente glorifica a Deus, que zela pela família brasileira, que zela pelos princípios de Deus, que honra os profetas do Senhor nessa terra. Deus está vendo que ele, tanto ele como a esposa, estão de corações inclinados para o Senhor. Deus está sendo glorificado mundialmente pela vida dele, quando em seus discursos faz menção de Deus, glorifica Deus. Deus realmente tem se alegrado com a honestidade dele e a perseverança dele, mesmo estando em um barco, humanamente falando, praticamente só, mas ainda assim não se dobra, não se corrompe, não se entrega às alianças com os ímpios. Pois é, eu quero que você, ao assistir esse vídeo, reflita, independente do seu credo religioso. Eu não sou político, eu nunca gostei de política, eu sou um pastor. Em outrora eu não queria nem saber o que estava acontecendo com a presidência, com o Estado. Hoje eu tenho uma outra visão, porque o que acontece nesse país, ele vai refletir na minha vida, nos meus filhos, na minha descendência.
Se esse país está sendo mal administrado, a minha descendência vai sofrer. Se esse país é roubado, a minha descendência vai sofrer, eu sofrerei. Sobretudo, se esse país não glorificar a Deus, não honrar a Deus, o nosso Deus não vai se agradar. Então eu vejo que nós estamos vivendo um tempo muito novo, muito maravilhoso, um tempo em que realmente esse versículo se cumpre. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, o Deus dos céus, o Deus de Israel é o Deus desta nação. Por quê? Porque os servos do Senhor que estão sobre essa terra o glorificam, e até o presidente desta nação tem o seu coração inclinado para o Senhor. Eu oro para que o meu Deus, o Deus dos céus, Ele esteja no controle dessa nação. Essa é a minha fé. Eu oro que a tua vida, a tua família, a tua descendência tenha paz nessa nação. Eu oro para que o Senhor, pelas mãos do presidente Jair Messias Bolsonaro, execute a sua vontade nessa nação. É uma das orações que mais tenho feito, não pedindo para o Bolsonaro fazer isso e aquilo, mas para que o seu coração continue inclinado para Deus, a ponto de Deus, pela sua vida, fazer a sua vontade nessa nação. Eu sei que até aqui o Senhor tem feito isso. Nesse pouco período de tempo que Ele está na presidência, mesmo com toda a oposição que dificilmente está deixando Ele trabalhar, ainda assim, Ele está fazendo o que agrada ao Senhor. Bem certo é que Ele tem suas falhas, como todo ser humano, pois se não há um ser humano que falhe, que erre em palavras, em atitudes, esse realmente não deve estar nessa terra. Jesus disse para uma pecadora que estava para ser apedrejada, olhando para ela, mas falando com os que queriam apedrejá-la: aquele que não tem pecado, aquele que não erre, que atire a primeira pedra. Então eu não estou aqui dizendo que o presidente é perfeito, mas estou dizendo que, assim como eu, o seu coração é inclinado para o Senhor. E que o Senhor guarde, abençoe sua vida, sua família, lhe dê força, pois eu creio que esses problemas, esses levantes do inimigo vão passar e a nação brasileira continuar sendo a nação do Senhor, em nome de Jesus.